Você já se perguntou o que passa na cabeça de quem comete um adultério? Quem trai? Quem abandona a família por causa de outra mulher, por causa de um outro homem? É exatamente isso que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Mas presta atenção. Aquela conversa de é sem vergonhice, é falta de caráter. Ei, a nossa conversa aqui é papo de adulto. É bem mais profundo, tá bom? Então, fica aqui que o vídeo certamente vai ser muito bom. Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento. Hoje tratando de um assunto extremamente importante, porque quem passa por uma traição sempre se pergunta, mas o que estava passando na cabeça dele? Por que ele traiu? Quais são os pensamentos que ficam na cabeça de quem comete um adultério, uma traição? E é justamente para sanar essas dúvidas, justamente para te dar um pouco mais de informação, de conhecimento para você que quer restaurar a sua vida, que quer recomeçar o seu casamento, a sua família, é que nós estamos fazendo esse vídeo. Então, eu já vou pedir para você, já deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, é extremamente importante, estamos chegando a 100 mil inscritos e eu peço a Deus que quando você estiver assistindo esse vídeo já estejamos muito além dessa barreira dos 100 mil. E se você puder se tornar membro do canal também, se torne membros. Hoje possuem mais de 1000 vídeos exclusivos. Se você acessar a página do canal, você vai lá em playlists e você vai ter uma playlist lá escrita assim, exclusiva para membros. E tem mais de 1000 vídeos exclusivos. Então, é muito conteúdo para você ao longo desses últimos anos aqui de canal. Mas família, sem perder muito tempo, agora vamos falar sobre os pensamentos de quem comete adultério. O que pensa essa pessoa? Primeiro, eu quero, antes de sondar o pensamento de quem comete adultério, eu quero ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Podemos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 6, exatamente no verso 32, que fala bem assim: o que, porém, adultera com uma mulher tem falta de entendimento, e o que tal coisa faz destrói a sua alma. Só até aqui. Eu nem vou ler o restante dos versos. A primeira conclusão que a Bíblia nos traz é que quem comete adultério tem falta de entendimento. Em outras palavras, quem comete adultério não sabe o que está fazendo. Deixa eu te explicar isso. Porque eu imagino que talvez aí do outro lado, quando eu falei pra você assim que quem comete adultério não sabe o que tá fazendo, talvez você fez assim, ó, não sabe, Diego, ele mente, ele planejou tudo, ele foi frio e calculista, Diego, como é que não sabe o que estava fazendo? Ei, calma. Vamos entender o seguinte, quando a Bíblia fala que ele não sabia o que estava fazendo, então temos que acreditar na Bíblia. A Bíblia fala que ele não sabia, então temos que acreditar. Eu vou dizer para você, nos anos de experiência que eu tenho, na oportunidade de pesquisas que eu tive, na quantidade de casamentos que eu pude trabalhar restaurando, ou até mesmo naqueles que não tivemos êxito, eu posso afirmar para você também que eu já constatei isso daqui. Quem adultera não sabe o que está fazendo. Mas espera aí, só para que você entenda o que a Bíblia está dizendo, o que eu estou querendo dizer. Quando nós falamos que não se sabe o que está fazendo, é na dimensão de todo o problema. Por quê? Porque quem comete o adultério não sabe o fim daquele adultério. Primeiro que, eu vou ser sincero para você, quem comete adultério não vê como um adultério. Já começa por aí.
Então, quem comete adultério, ele não enxerga o final dessa história. Ele não sabe o que vai acontecer no fim. Mesmo porque, para ele, não é um adultério. O adultério não se apresenta como adultério. Então, para quem trai, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe o porquê que ele está cometendo aquilo. Ele simplesmente não sabe. Ele não tem este entendimento. Ele faz, ele vai ser confrontado em determinados momentos, porque ele vai perceber que aquilo é errado, mas ele não tem a dimensão de tudo aquilo. Eu vou ter que aprofundar um pouquinho mais e eu vou deixar algumas pontas soltas e ao longo do vídeo nós vamos fechando essas pontas, para que você entenda. Você já parou para pensar o que de fato seu marido queria quando te traiu? Você já parou para pensar o que uma pessoa trai de fato ela está querendo? Vamos imaginar o seguinte. Será que a pessoa que traiu, ela estava querendo apenas um contato carnal, físico diferente? Estava querendo sexo de uma maneira diferente? Será que é apenas isso? Vamos ser sincero, só tem adulto aqui, né? Se tiver criança assistindo agora, eu peço por gentileza, tá? Eu já coloquei na descrição do vídeo, é para maiores de 18 anos, mas se ainda tiver alguma criança aí, tira, porque é responsabilidade sua agora. Mas vamos ser sinceros. O sexo, ele é, em alguns extremos, subestimado e em outros superestimado. Subestimado é quando nós não damos o valor devido ao sexo. Superestimado é quando damos muito além daquilo que ele de fato representa. Então, nesse problema de superestimar o sexo, a pessoa pensa, queria sexo. Ei, o sexo é apenas um meio para uma finalidade. Que finalidade é essa? Sentir prazer. O sexo é uma ferramenta de prazer. Só que presta atenção numa coisa. Essa ferramenta de prazer, ela tem algumas outras utilidades. Então, ela eleva a autoestima, ela preenche carências afetivas, ela diz respeito à autoestima no que diz respeito ao domínio, à submissão, ao poder, à conquista. Ou seja, o sexo por si só carne com carne, não faz diferença com quem você tem essa relação. Essa é a grande verdade. Principalmente para o homem, considerando que a maior parte do público deste canal é feminino, embora tem muitos homens sábios que acompanham também em busca de mais entendimento, mas a maior parte do público é feminino, embora isso não vai fazer diferença, tá? Entre homem e mulher. Mas fato é que o homem, quando tem a relação sexual, se ele vai ter contato com uma mulher ou com outra mulher, o contato carnal não faz diferença. O que faz diferença está muito além da carne. Está naquilo que a mulher consegue fazê-lo sentir. Aí entra a questão da autoestima, da conquista, da confiança, da segurança, da submissão, do domínio, de tudo. Então, quando você olha e pensa que o seu marido só te traiu porque ele queria sexo, se você pegar isso agora, colocar numa peneira e começar a peneirar, a esmiuçar, você vai ver que não era só sexo que ele estava à procura. Ele estava à procura de outras coisas. Que, querendo ou não, houve associação sexual. Sabe por que eu digo isso? Porque um homem ele pode ter todas essas realizações, das quais eu citei, sem que a finalidade seja o sexo. Então o homem ele pode demonstrar o seu domínio, o seu poder, ser o macho alfa, sem ter que destruir uma família. Ele pode fazer isso de outras formas, no meio profissional, no meio acadêmico, pela exaltação do seu entendimento, da tua sabedoria, da sua inteligência, da sua capacidade, da sua condição financeira, do seu respeito conquistado sobre os filhos. Ele pode obter tudo isso. Ele não precisa fazer isso conquistando uma outra mulher. Outras demandas que estão relacionadas ao sexo
também podem ser adquiridas de outra forma, não precisando destruir uma família. Aonde que eu estou querendo chegar, te apresentando tudo isso? É que quando o homem ele vislumbra um adultério, esse adultério não é apresentado para ele como um adultério. Nesse caso, eu posso dizer para você que no primeiro momento ele é enganado. E você quer ver como isso é bem verdade? Se você virar uma folhinha aqui na sua Bíblia e ir agora para Provérbios 5, olha o que Salomão ele fala. Ele diz assim, filho meu, os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas no fim, ela é amarga como o absinto, aguda como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos levam ao inferno. Ou seja, o fim do adultério é a morte, é o absinto, amargo, dor, sofrimento. Só que ele não começa dessa forma. Ele começa com favos de mel, com palavras suaves, mais suaves do que o azeite. Isso significa que o adultério, a finalidade dele não é a perversão sexual. A perversão sexual é consequência de uma demanda muito mais interna. Então, quando o homem ele se depara com o adultério não se apresenta para ele como adultério. O adultério vai se apresentar para ele como uma aventura, uma história, uma conquista, uma realização. Vai demonstrar para ele como o poder que aquele homem tem, a sua capacidade de acumular feitos. Ou seja, o adultério ele não se apresenta dessa forma. Ele se apresenta com outras características. E essas características inicialmente parecem ser muito boas. Porque aí agora o que nós temos? Até para que você entenda a equação de um pensamento. Você tem desejos. Qual que seria o desejo? Pra você ter noção, até para que você tire que essa questão da traição só diz respeito ao sexo. O maior ápice do prazer de um homem, por exemplo, estaria na sua ejaculação. Então, quando o homem ejacula, ele está no ápice do seu prazer sexual. Tranquilo até aqui, né? Isso é comprovado pela ciência. Você que é homem pode confirmar isso. Você mulher também, porque a mulher também, o seu prazer estaria nisso, no que diz respeito ao ato sexual. Só que esse prazer, tanto o homem quanto a mulher pode obtê-lo sozinhos. A Bíblia até diz que é pecado o ato da masturbação, mas fato é que o homem ou a mulher, se ele tão somente quisesse este prazer, ele poderia obter sozinho, sem destruir a família de ninguém. Estaria destruindo só a dele, né? Mas sem destruir a família de ninguém. Estaria o homem ali pecando contra Deus, porque a Bíblia diz que se entregar a esse prazer individual é pecado. Ele estaria pecando, mas não estaria destruindo a autoestima da esposa, não estaria destruindo outras famílias, não estaria se destruindo conforme a Bíblia aqui descreve. Então, presta atenção que não está relacionado ao simples ato da ejaculação. Não está simplesmente relacionado ao ato do prazer sexual. Existem desejos por trás. Estes desejos, naturalmente, nós vivemos em um mundo que o tempo todo está promovendo desejos em nós. Você liga a televisão e, de repente, tem ali constantes promoções de desejos. A televisão te ensina a desejar um carro, te ensina a desejar liberdade por meio de um cigarro, te ensina a desejar poder, te ensina a desejar vingança, te ensina a desejar violência, te ensina a desejar cobiça, tudo. E você, de repente, desenvolve um desejo. Você tem um desejo. Só que esse desejo, a princípio, ele é apenas um desejo. A princípio, você concebe a esse desejo e você ainda não parou para analisar se é certo ou errado.
Você simplesmente tem o desejo. A partir desse momento começa agora uma luta de conceitos. Mas espera aí. É errado esse meu desejo? Tem muitos homens e mulheres que terminam seus casamentos, por exemplo, eles mentem, eles traem, eles brigam, eles ofendem, eles ferem, e aí no dia da última conversa, antes de ir embora, o homem pega e fala assim: sabe por que eu tô indo? Porque eu quero ser feliz. Opa, peraí. Significa que nessa luta de conceitos do certo e errado, em um determinado momento, essa pessoa começou a acreditar que o adultério, que a traição, concederia a ela a felicidade. E qual ser humano não tem direito à felicidade? O problema é que o acesso a essa suposta felicidade vai contra os conceitos que ela tem aprendido na Bíblia, que fala que é errado. Mas e aí? Eu agora não posso ser feliz porque a Bíblia me proíbe de ser feliz? Então, eu me envolver com uma outra pessoa que me faz mais feliz é errado? Note que agora nós estamos 1-1. Por quê? Eu quero a felicidade, certo? Mas a Bíblia diz que eu não posso. Tá na balança. Tá igual. Só que tem um problema. Porque aí eu vejo Davi. Teve várias mulheres. Opa, a balança já tá desequilibrando. Aí eu vejo que tem pastores que se casam 2 vezes, 3 vezes, e eles nem param para discutir ou pensar sobre isso. Ó, a balança. Eu vejo que tem muita confusão, a Bíblia não é unânime nisso. Alguns acreditam que sim, outros acreditam que não. Olha o conceito. Rapaz, mas na minha família, meu pai largou minha mãe para ficar com outra mulher. E hoje ele tá bem. Hoje ele é pastor. Hoje ele é padre. Dificilmente seria padre. Mas hoje ele é, seja lá o que for. Ele cresceu na vida. Meus amigos, rapaz, os que não largaram a mulher têm os casos escondidos e tudo. É normal, é coisa de homem. No mundo da selva, os homens são assim. De repente, olha como é que ficou a balança. E tudo isso está acontecendo aqui, ó. Numa briga de conceitos para se sustentar um desejo. A partir do momento em que o meu desejo ele foi estruturado, agora eu sei, é isso que eu quero. Eu já avaliei, já pesei, coloquei na balança. Eu acho que o homem ele merece ser feliz, ele tem que ser o machão, ele não pode ter só uma mulher. Olha o conceito. Nós não estamos nem falando de sexo ainda. Olha como os pensamentos eles estão bem mais profundos. Agora, o que esse homem precisa? De uma oportunidade. Agora, a oportunidade pode ser criada por ele, como pode ser criada por outro. No momento de uma discussão, quando talvez o marido se arrepende ou ele está justificando para os filhos, às vezes ele não se atenta à luta de conceito, daquilo que ele achava que era certo ou errado. Ele não vai para lá. Ele não vai para o desejo de falar assim, não, mas é porque eu queria experimentar isso, eu queria viver isso, eu queria ter essas outras experiências. Ele não vai para lá. Ele se apega na oportunidade. E aí ele pega e fala assim, nossa, quando eu vi, aconteceu. Ah, a pessoa ela foi me seduzindo. Ah, a fulana ela foi se insinuando para mim. Quando eu vi, ó, puf, já estava lá. Só que você percebe que essa questão da oportunidade, ela é uma consequência. Gerou-se uma oportunidade porque eu conceituei um desejo meu. Eu conceituei que, bem, se um dia aparecer, vai acontecer. Então, na minha cabeça, eu estruturei um pensamento de que aquilo seria normal, seria aceitável. E como eu estruturei isso, agora só aguardei a oportunidade. Aparecer uma mulher que atendesse às demandas que eu tinha para suprir o meu desejo, que criasse as condições ideais, adequadas para que eu fizesse, porque eu ainda tenho uma moral a ser zelada, então tem que ser escondido, tem que ser com cautela, etc. e tal. E então agora, eis que eu darei fruto ao
pecado. Só que presta atenção. Isso eu estou descrevendo para você após anos de experiência e após estudar a Bíblia e entender como que essas coisas acontecem. Só que na cabeça de quem trai não é assim. Na cabeça de quem trai, ele não está construindo um adultério. Ele está tão somente sendo feliz dentro dos conceitos dele. Então, um homem que botou na sua cabeça, igual os filmes, né? Porque você vai assistir um filme, aí você tem um ator que você se afeiçoa a ele. Ah, e você assistiu aquele filme, ele tá com uma mocinha. Nossa, que história, ele pula de um prédio, faz isso, dirige carro, pula de avião e não sei o quê. E ele tem uma mocinha. Aí você vai assistir outro filme dele, já é outra mocinha. No mesmo filme são 2 ou 3 mocinhas. E aí você vai fazendo associação e fala assim, cara, o homem tem que ser livre. Eu sou homem, eu tenho que ser livre. Sabe? Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro. Se eu quiser uma mulher, eu tenho direito. Se eu quiser... Então ele vai construindo isso. E aí, quando ele vai construindo isso, ele acredita que isso é a felicidade. Só que lembra que a Bíblia falou que quem comete isso não tem entendimento e que vai destruir a própria vida? É porque se você chegasse em alguém quando ele começa a desejar isso, você fala assim, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Isso que você está desejando vai te levar à morte, vai destruir a sua vida, vai acabar com a sua vida. Eu vou te mostrar o fim dessas coisas. Em Provérbios 5, por exemplo, fala do fim dessas coisas. Fala bem assim, a partir do verso 8. Afasta para longe dela o teu caminho, não te aproximes da porta da tua casa, para que você não dê a outros a tua força, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos enriqueçam a casa alheia. Porque no fim da tua vida tu gemerás, quando consumirem a tua carne e o teu corpo. Deixa eu te falar uma coisa. Ele está dizendo o seguinte, sabe qual que é o fim do adultério? Desse desejo que você concebeu de liberdade, de prazer, de felicidade, de autonomia, de domínio, de macho alfa. Sabe qual vai ser o fim disso? Eu vou te explicar. Sabe a tua força? Pois bem, você vai trabalhar e todos os frutos do teu trabalho vai enriquecer a outros. Você vai trabalhar em vão. Sabe a sua saúde, a sua história? Ela vai ser totalmente manchada. As pessoas não terão credibilidade em você. As pessoas não vão confiar em você. E no final da tua vida, você vai colher tanta coisa ruim, tantos olhares ruins, julgamentos ruins, tanta coisa ruim você produziu, que isso vai te consumir por dentro. Vai secar os seus ossos. Vai apodrecer a tua carne. E tu vai morrer gemendo de dor. Aí eu lhe pergunto, é isso que quem comete adultério quer? Não é. Então é por isso que com tanta certeza Salomão fala que quem comete adultério não tem entendimento. A pessoa não sabe o que ela está fazendo. Ela sabe apenas que ela desejou algo. E ela foi pessimamente instruída para discernir se aquele desejo era bom ou ruim. Isso é tão sério porque a mente do ser humano, ela vive esse conflito constantemente. Veneno é bom ou ruim? Vamos fazer um exercício aqui nós dois. Veneno é bom ou ruim? Aí você vai falar assim, Diego, veneno é ruim. Mas você sabia que a diferença do remédio para o veneno está na dose? Dependendo da dose do veneno que você tomar, ele pode aliviar uma dor. Dependendo da quantidade do veneno ou o tipo do veneno que você tomar, ele pode acabar com uma angústia. E por isso muitos optam por tomar um veneno para cometerem suicídio.
Isso significa que em algum determinado momento a pessoa pegou o desejo dela, ela fez uma avaliação com aquilo que ela tinha em mãos e ela chegou a uma conclusão, que aquilo era bom. Só que não era bom. Ela teve uma análise totalmente errada a respeito daquilo. E é isso que passa na mente da pessoa que comete um adultério. Ela fez uma leitura errada, ela conceituou um desejo de maneira errada e ela até hoje não tem noção do que ela vai colher. Aí você imagina que os anos passam e aí o marido que abandonou tudo não vai ver os filhos crescerem, vai perder uma baita de uma oportunidade. A Bíblia fala assim que os filhos são como flechas na aljava de um caçador. Gente, os filhos são a alegria de um pai, a alegria de um homem. Os filhos honram ao pai. Os filhos colocam um homem em um outro patamar. Faz com que ele experimente um prazer que em nada na vida se equipara. Quem adultera, perde isso. Quem adultera, perde o respeito das pessoas. Perde a saúde, perde tanta coisa. E sabe o que é o pior? Às vezes a pessoa adultera, trai, destrói a família com uma pessoa e nem fica com ela. Nem fica com ela. Prova de que não era a pessoa, não era o desejo sexual, era um desejo oculto no seu coração. E sabe, quando as pessoas falam assim, nossa, Diego, mas hoje como tem traição, né? Tem muita traição. Muita traição mesmo. Prova disso é que, por exemplo, eu desenvolvi um curso extremamente profundo em torno da traição, mas muito profundo mesmo. E nós colocamos ele dentro do programa Recomeçar. Vira e mexe você vê aparecendo um cardzinho aqui do Recomeçar, que é um curso para quem quer buscar recomeçar a vida, recomeçar sua família e recomeçar seu casamento. São 40 dias de atividades contínuas e assim, dentro dele eu coloquei um curso que fala a traição não é o fim. Porque nos dias de hoje o mundo te leva à traição. Ó, apareceu. O mundo te leva à traição. O mundo te leva. Todo filme que você vê tem traição. Tudo que você vê tem traição. Você vai no esporte, tem traição. Você tem lá um jogador que declara amores por um time, na próxima janela de transferência ele está no time rival. Treinadores, a mesma coisa. De repente você pensa assim, eu vou assistir a jornal, porque jornal não tem traição. Aí tem as notícias de traições políticas e mais não sei o quê. Até os âncoras do telejornal se traem e troca aí de marido, de esposa. Prova disso é o nosso principal telejornal aqui no Brasil. Tudo te leva à traição. E aí quem está nesse mundo, se a pessoa não para estruturar isso, para entender, para botar na cabeça, para se proteger disso, a pessoa vai cair. E por fim, o que eu quero dizer para você é que, além de tudo isso que eu mencionei, mostrando para você os pensamentos de quem trai, nós não podemos esquecer que, embora o mundo influencie, as pessoas se envolvem com isso, vamos lembrar que o inimigo das nossas almas também tem interesse nisso, porque isso é um pecado. A Bíblia, inclusive, classifica que aquele que comete esse adultério, né, esse pecado, se torna inimigo de Deus. A Bíblia deixa bem claro que quem comete esse pecado e não abandona e não se arrepende desse pecado, não é do reino dos céus. Você vai lá para o livro do profeta Malaquias, ele fala, aquele que abandonou a esposa para ingressar nesse pecado, ele pode chorar de inundar o altar do Senhor, que o Senhor nem olha para ele. Ele pode ofertar o que ele quiser a Deus, que Deus despreza as suas ofertas. Em outra palavra, em outro verso é dito que aquele que despreza sua esposa, que ignora os seus desejos, até a oração dele é abominável.
Você consegue entender a dimensão disso? Você consegue entender que essa pessoa que comete adultério, os pensamentos dela não estão nisso, nessa questão do adultério. O problema é outro. A maneira de você conversar, de você acessar a raiz do problema é outra. O que eu posso dizer para você ao final desse vídeo? Que quem comete adultério precisa de ajuda. Precisa de misericórdia. Que absurdo o dia que você fala isso. Não, não é absurdo. Levar uma pessoa apanhada em adultério até Jesus, você lembra? O que Jesus fez? Agora você, hoje, pleno século XXI, tu quer pegar uma pedra e arremessar? Tu não tem pecados diante de Deus? Tu tá limpo para poder arremessar uma pedra em um pecador? Por isso, diante de toda essa armadilha que o inimigo faz para apanhar uma pessoa, para levá-la ao adultério, nós que estamos na luz, nós precisamos romper as trevas. Nós precisamos usar de misericórdia. Nós precisamos usar de compaixão. Nós precisamos ter sabedoria para instruir famílias, homens e mulheres, a preservarem os seus lares, a preservarem as suas mentes, para que não se corrompam diante de tantas ofertas que se tem acerca do adultério. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você desejar conhecer um pouquinho mais sobre o nosso programa Recomeçar, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui, ou se não, pelo link na descrição do vídeo, tá bom? Se você precisar de mais alguma coisa, estamos à disposição. Coloque aqui nos comentários a sua experiência com adultério, qual é a sua visão em relação a isso. Aquela conversa de, é mau caráter, é sem vergonha, gente. Isso daí cabe lá em vídeo de fofoca, tá? O negócio aqui é restauração, é Bíblia, a gente lida com assunto sério e com análises muito mais profunda do que esse populismo de é sem vergonhice. Não é isso. A questão comportamental de quem comete um adultério, de quem toma veneno para destruir a própria vida, vai muito além da pessoa ter ou não ter um senso de vergonha diante das outras pessoas. Então, não vem com esse tipo de comentário aqui não, tá bom? Dito tudo isso, eu espero que o vídeo de hoje possa ter te ajudado de alguma forma. No mais, nos encontramos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.